juntos, somos mais fortes, é mais fácil, né? Nós estudarmos a palavra, expormos as escrituras, estando juntos, né? No mesmo, sabendo que a gente pode compartilhar com vocês, né? Nós estamos aqui aprendendo e também podemos compartilhar o que estamos aprendendo com você. Então hoje queremos iniciar um novo livro, né? Até a pastora estava falando assim, e aí, né? Qual vai ser, pastor? Qual vai ser? Né? Eu falei assim, Josué, como? Né? Ela levou um susto, porque ontem nós estávamos entre o livro de Juízes e de 1 Samuel. Eu falei, até falou, amor, o que você acha, né? Pois é, assim são as coisas, né, gente? E eu comecei a estudar Juízes hoje, né? Mas por alguma razão que eu não sei dizer, nós somos Mas Deus o sabe. Conduzidos ao livro de Josué. E eu quero então que você abra a sua Bíblia aí, lá Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. É o primeiro livro após o Pentateuco, né? Após os 5 primeiros livros da Bíblia, vem o livro de Josué. Tá bom? Nós vamos então estudar Josué. Se eu não me engano, são 22 ou 24 capítulos. Agora não me recordo de cabeça, mas são 22 ou 24 capítulos. Acho que é 24. 24, né? Uhum. E que conta justamente agora a entrada do povo, né? E as batalhas e conquistas que esse povo terão que realizar para conquistar Canaã, a terra prometida. Ao contrário, irmãos, que talvez eles imaginavam, né? Porque afinal de contas Deus estava levando eles para a terra prometida, eles não imaginavam que eles iam chegar lá e ter que guerrear, e ter que combater, e que iam chegar lá na terra prometida e tinha gente morando, habitando nessa terra, né? E você tem que lutar por ela, tá? E aqui já fica a primeira reflexão, pastora, porque nós estamos indo para Canaã celestial. Muitos de nós estão esperando só chegar o avião, né? Para embarcar, para ir para Canaã. Já pensou, você chegar lá e ainda você descobre que você vai ter que conquistar algumas coisas? Você descobre que você vai ter que... A Bíblia não está aí à toa, gente, né? A gente tem que parar e meditar. Mas vamos lá, então. Eu convido você a abrir sua Bíblia, então, lá no livro de Josué. Deixa eu abrir aqui que eu não abri. Josué, capítulo 1, tá? E vamos começar, então, a leitura e a exposição das Escrituras. Isso aí. Palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste, e ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Os primeiros 4 versículos, então, tá? Vamos fazer como sempre a gente faz, né? Então a gente percebe que inicia lá falando da morte de Moisés. Isso. Classificando quem era Moisés, servo do Senhor, tá? Fala do personagem, da pessoa de Josué. Que era auxiliar de Moisés. Que era auxiliar, fala inclusive quem era o pai dele, de Nun. Se você ver lá em Números, no livro de Números também aparece, né? Lá em Números, inclusive, ele vai se chamar Oséias, tá? É Oséias, filho de Nun. Daí você vai ver lá que aparece lá que Josué trocou o nome dele para Josué. Moisés trocou o nome dele para Josué, tá? Que mais? Daí, interessante que o Senhor fala, né? No versículo 2, o Senhor, porque o Senhor está falando com Josué. Então o Senhor fala assim: meu servo Moisés está morto. Porque aqui sempre, até hoje, fala assim: será que Moisés morreu? Será que não morreu? Né? Você vê que o próprio Deus está dizendo: não, está morto, morreu mesmo, tá? Trouxe ele para mim, tá? Agora, né? Pois vocês, este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Então aqui agora o Senhor está falando aqui: preparem-se. Vocês vão entrar numa fase na sua vida onde vocês vão estar entrando, né, na terra da promessa, mas você tem que estar preparado. Tá? Ontem a gente falava na oração, eu sou muito sobre isso conosco na oração na igreja, onde que nós temos que estar prontos, preparados. Não fazemos ideias do que vamos enfrentar nos dias que virão. Mas precisamos estar preparados. Prontos, né? Preparados. Então, igreja, prepare-se. Vocês
preparem-se. Por isso que eu falo, tem gente que tá preparado assim, com a mala pronta, esperando no avião, para ir pro céu, para Canaã. Gente, amém. Isso é espere, né? Espere o arrebatamento, espere a salvação, espere. Mas o que a Bíblia nos ensina é que, fora essa esperança, né? Esse espera de esperança, você tem que estar preparado. Porque não significa que vai vir um avião, pousar. Pode ser que você tenha que pegar esse avião a laço. Né? Pode ser que você tenha que conquistar algumas coisas. Então você tem que estar pronto, preparado. Tá? O que mais diz aqui nos versículos iniciais? Há uma promessa, né, que ele diz: assim como eu prometi para Moisés, todo lugar onde você colocar os pés, eu darei a vocês. Legal. Então são conquistas de territórios, né? Eu entendo assim que também é o que Deus muito espera de nós, que somos filhos, tomar territórios. Interessante que ontem eu também orava por isso. Eu falei assim: Deus, nós conquistamos territórios, nós tomamos territórios, porque essa é a nossa incumbência. Você tem que entender que você pode se apropriar, você pode tomar territórios espirituais e territórios físicos também, em nome de Jesus. É isso aí. Versos 4, então, ele vai falar o quê? De que território é esse que está se falando? Isso. E dá ali as delimitações. Que vai do deserto ao grande rio Eufrates, toda a terra. Se você conhece ali o mapa, então você vê que fala, né, o rio Eufrates até o mar Mediterrâneo. Então pega toda aquela região ali, né, que divide no meio pelo Rio Jordão, enfim, aquela geografia ali. E de norte a sul, e aqui fala deixa eu ver, da Síria, se não me engano, do Líbano, e do rio Eufrates, toda a terra dos Hetitas até o Mar Grande. E no oeste, ninguém considerará resistir você todos os dias da sua vida, assim como, né? Então fala ali as limitações norte, sul, leste e oeste. E mais uma promessa, né? Como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca abandonarei. Nunca deixou. Moisés também não deixaria Josué e não deixa você. Diga-se de passagem, e que quem está falando isso é o próprio Deus. Então é Deus falando assim: olha, confia em mim, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu falo assim, às vezes a gente tem dificuldade de confiar em Deus, de acreditar em Deus. A gente fala assim: puxa, Deus foi tão bom com os meus pais, com os meus avós, né, cara? Por que você não acredita que Deus pode ser tão bom quanto, né? E ainda usar você muito mais ainda do que usou os seus avós, os seus pais. Então, creia nisso, queridos, né? Vamos lá, Ele continua assim, ó: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ok? Então, queridos, aqui a gente vê o quê? Né? O Senhor dando uma palavra para eles de ânimo, de conforto, de diretriz, mas também de conselho. Porque quando ele fala, pastor, seja para você, para Deus fala assim: pastor Andréia, seja forte e seja corajosa. Quer dizer, não se demonstre fraco. E ele não está dizendo assim, ó, você vai ter momentos E não que se intimide. você vai precisar ser forte. Significa o quê? Que você vai se sentir talvez fraca, né? Você precisa ser forte. E desencorajado. É um conselho, gente, É um né? conselho. Né? E corajoso por quê? O contrário de coragem é medo. Isso. Ele vai estar dizendo, vai ter momentos que você Vai ter medo, mas você seja tenha coragem. corajoso. E na segunda vez ele fala assim, e muito corajoso. Ele diz muito. Quer dizer, não é pouco, você precisa ter muita coragem. E aí eu entendo como Deus falando, você vai ter momentos onde vai ter muito medo. Vai ter muito medo. Que daí Você tem precisa muita de coragem. muita coragem. Né? Porque o medo vai ser grande. Né? Interessante que assim, ele não livra do medo, né? Não. Ele aconselha que você seja corajoso. Ele fala assim, ó, eu sou com você, então tenha coragem, quer dizer, confie em mim, tenha coragem, acredite. Você vê um Deus assim, meu Deus, um coach, né? Dizendo pra você o que você tem que fazer, né? Deus falando o que você tem que fazer pra conseguir. Agora você não vê ele alterando. Não. Você não vê ele mudando. Não, pode deixar, eu não vou deixar que
que você nada venha trazer medo para você, que venha desencorajar você. Não, pelo contrário. Ele não perceba isso. Ele não diz assim, ó, eu vou impedir que as coisas que desencorajam você cheguem. Não. Ele diz assim, ó, seja corajoso. Quer dizer, as coisas vão vir, mas você vai precisar, né, ser corajoso. Até o dicionário diz que coragem é firmeza de espírito mediante uma situação difícil. Seja firme no espírito. Seja firme, tem né? Bacana. Uma firmeza de espírito. Interessante, né? Uma firmeza de espírito mediante as dificuldades. E o segundo conselho que ele coragem. O segundo conselho que ele dá no versos 8 é justamente você. O primeiro é ser forte e corajoso. O segundo é você não se apartar as palavras dessa lei da sua boca. E não só não se apartar, mas meditar nelas. Isso. Dia e noite, quer dizer, não é de vez em quando. Eu entendo que algo às vezes contínuo. Ele vai no médico, o médico fala assim, ó, toma um remédio a cada 12 horas, um pela manhã, um à noite. É como se o senhor estivesse assim, ó, você vai tomar todo dia, né, a sua porção, né, todas as doses. de manhã e de noite. Sem pular nenhum dia. E é legal assim, que o efeito do remédio é aquele que você não vê, mas você tomando, você sabe o que ele vai fazer. Vai fazer. Então assim, você vai ler a palavra, vai ouvir a palavra, vai meditar nela. Talvez você não vá ver o efeito que ela está provocando, mas ela está, né, gerando. Então, e ela vai produzir esse efeito esperado, de dar coragem, de dar ânimo, né? Que é justamente, tipo, é uma receita. E ele fala assim, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Quer dizer, se você fizer isso, sucesso. É a receita. É a receita do sucesso. Você quer ser bem sucedido? Você quer prosperar? Então, toma essa receita. Um remedinho pela manhã, um remedinho pela tarde, que é uma porção da palavra. Entende como que nós estamos dando remedinho aqui, né? Viu, irmão? A tua sorte que nós não mandamos a conta, 10. viu? Eu tô brincando. Mas é uma forma também de você estar recebendo uma porção diária do Senhor, mas que também não exime que você também busque, né, a sua parte. É isso aí. E o 9, pastora, é aquilo que a senhora falou. Ele que a senhora... que você falou, senhora, amor. Eu me senti ofendido, assim. Né? Olha o 9, amor. Porque ele fala assim, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Interessante que o Senhor, ele frisa repete, isso, né? É o tal do reforço positivo que a psicologia fala. Exato. Você fala, meu Deus, mas por que Deus está tão insistente, né? Será que Josué era Você tão medroso não pode dizer assim? que eu não avisei. Eu repeti. Seja forte e corajoso. Seja forte, muito corajoso. Seja forte e corajoso. E aqui, gente, para quem conhece o perfil de Josué, gente, se fosse eu, acho que Deus ia ter que falar todo dia, durante 365 dias isso para mim. Mas Josué, ele já era um general, ele era alguém de guerra. Então, em tese, ele já era alguém que batalhava. E Deus chegar para cá e falar assim, seja forte e corajoso. Eu entendo que Deus está falando assim, olha, você vai ter o maior desafio da sua vida. Porque na sequência ele diz, não se apavore nem desanime. Meu Deus. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, quer dizer, ele enfrentaria coisas que trariam pavor, né? Coisas que trariam desânimo. Mas ele diz, ó, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Você vê Deus, então, o quê? Preparando. Habilitando Josué. E agora, na sequência, você vai ver o seguinte, os primeiros inimigos que Josué teve, primeiro foi ele mesmo. A incredulidade dele no sentido de, será que eu vou poder, né, estar a um nível de substituir Moisés? Depois você vai ver que eu acho que onde ele tinha mais medo era o próprio povo, se o povo ia seguir eu acho ele, que começa por essa linha, né? Porque muitos, um dos maiores inimigos nossos são as nossas emoções. Né, que nos abatem, isso é terrível. Às vezes nós somos os próprios inimigos. Verdade. Mas vamos lá, versos 10 então, diz assim, agora os preparativos para a conquista dessa terra. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse, lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês essa terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra
preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Ok. Aqui, então, o que Josué estava falando? Por que ele fala, né? Essa tribo Sobre de a Ruben, tribo. Gad e a minha tribo de Manassés. Porque Moisés já tinha dito cada tribo onde ia ficar, Podia qual que seria a ficar. E região. eles haviam pedido, né, mano? Isso. Parte. E na verdade, ali onde eles estavam já Já era era o lugar território. Então, como quem diz, por que eu vou avançar se eu já estou na terra que Deus me E prometeu? aqui Eu só traz um vou, ensinamento, né? Então, aqui Por José que está eu vou fazendo entrar o quê? nessa guerra se não é minha? Né? José falou, olha, lembre. Tipo assim, eu já conquistei, eu não preciso conquistar nada. Então Josué está lembrando ele, olha, do que Moisés falou. Bom, você vai deixar suas crianças, suas mulheres. Agora os homens vão Deus prometeu passar o descanso Jordão. e ia dar a você essa terra, né? Então, assim, as suas mulheres, seus filhos, seus rebanhos podem ficar na terra que Moisés lhes deu, né? Mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. E outro não é só nada, atravessar na frente dos irmãos, né? O que isso aqui diz? Sabe o que isso aqui retrata, pastora? Quando a gente pensa em Canaã como a terra prometida, às vezes é assim, você já conquistou sua salvação, né? Você já creu em Jesus, já declarou como Senhor, agora eu estou tranquilo, só vou esperar o momento de subir para o céu, de estar com o Senhor, né? Então é como se o Senhor estivesse falando assim, espera lá, gente, não é porque você já chegou na tua Canaã, já tem a sua fé, a sua salvação, para que você vai agora ver os outros, né, ir em busca do espaço deles e, não, vocês são um só, vocês vão com eles, vocês vão ajudar eles na batalha, vocês vão ajudar seus irmãos a conquistar a terra deles. Agora, você conquistou tudo, mas vai ajudar eles a conquistar deles, tá? Até que todos tenham... E não Ele era... diz, vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês. Entendeu? Né? E até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra. Isso, exatamente. Ok? Então, acompanha aí, versos 16. Então eles responderam a Josué, tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja como você, como foi com Moisés. Aqui só uma coisa. Gente, observe que aqui, a princípio, Josué deve ter dado até uma respirada, assim, ufa, eles me ouviram, eles me aceitaram como um líder. Mas observe que ele está falando aos líderes das tribos, né? Tá? Então, aqui a gente já vê o quê? Que já existia política, pastor. Porque ele estava o quê? Ele estava conversando com os líderes das tribos, uma vez que os líderes... Porque assim, na verdade, o povo ouvia os líderes da tribo. Se o líder da tribo tivesse com Josué, Josué estava garantido. Se o líder da tribo não tivesse com Josué, né, o povo já não estava, porque o povo estava com o líder da tribo. Então, olha só, aqui você vê o desafio de um líder, queridos, né, no caso de Josué, porque assim, o líder ele não vai ter influência sobre todo o povo, ele vai ter influência sobre as pessoas que influenciam o povo. E aqui você veja que os líderes falaram assim, não, a gente está com você, a gente vai acatar suas ordens, faremos o que você nos disser para fazer, desde que, somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você. Como foi com Moisés. Se a gente vê Deus em você, na sua vida, como a gente viu em Moisés, né? Nós estamos, se não, meu amigo, você está ralado. Nós já te vendemos na primeira quitanda que tiver. Olha só que desafio. Então, daí para pensar, Josué fala, meu Deus tem que ser comigo como foi com Moisés. Imaginar que Deus com Moisés, as pragas do Egito, abriu o mar. Pensa o desespero dele. Por isso que eu falo, mas aqui Deus já tinha falado que estaria com ele, né? Então é questão de confiar na palavra que ele já tinha liberado, né? É uma coisa muito legal, pastor, porque assim, Deus está cansado de falar comigo, com você também. E por que a gente não crê? Porque a nossa humanidade combate contra a nossa fé. Então assim, por que eu vejo que Deus reforçou tanto? Seja forte, né? Sabe aquele Deus, esse Josué não entende? Tem que se lembrar esse Josué é algum demente? Não, é porque Deus sabia que a natureza humana ia resistir a crer que Deus estava com eles. Então o que acontece? Em muitos momentos na sua vida, na nossa vida, pastor, né? Quantas vezes a gente, puxa, mas será que Deus está comigo mesmo? Mas Deus já não falou que está?
mas essa natureza que nos faz resistir a crer. Então, é interessante. Ele fala o tempo todo aqui, né? Eu preciso crer, você precisa crer. E se tiver que falar todo dia, irmãos, por isso meditar na palavra dia e noite, todo dia ser alimentado pelo conselho de Deus. Creia no Senhor, confia no Senhor, tá? E os versículos finais. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Ok. Então aqui está deixando bem claro, né, que ele é o comandante, tá? Tá inclusive dizendo assim, quem não obedecer, o que vai acontecer? Vai ser morto. Seja morto. Tá? Isso já para tentar segurar algumas insurgências. Sabe aquela coisa assim, eu não concordo com isso, não sei o que. Então, não, tudo bem, querido, você não concorda, então você vai ser morto, né? Simples assim. Porque era muito sério. Porque, na verdade, o que Josué estava fazendo aqui? Josué estava montando a cidade dele? Não. Josué estava querendo reinar sobre esse povo? Não. Josué só estava prestando um encargo a Deus. Que era o quê? Dar continuidade ao que Moisés começou. E não terminou. Que era levar esse povo para a terra tão sonhada e prometida. Gente, você vai estar com a gente nesses dias estudando esse livro e esteja pronto para ver um homem muito forte. E eu acredito que Deus quer que a gente se espelhe neste homem humano, cheio de fraquezas, você vai ver que ele é cheio também de momentos de altos e baixos, de temores e medos, mas que o Senhor honrou ele e ele foi honrado por Deus, porque Deus vai honrar você, vai me honrar também, no nome de Jesus, tá bom? E uma curiosidade aqui, Josué, diz que o nome Josué ele vem da mesma origem da palavra Jesus, né? Que nesse caso aqui, ele é o comandante, né? O líder, né? Que vai conduzir, e no caso de Jesus também conduziu e conduz a nossa vida, né? Até a Canaã celestial, tá bom? É isso, capítulo 1 primeiro de Josué então, prepare-se, você vai ver muita guerra, você vai ver muito sangue. Vamos atravessar esse Jordão com eles. Mas você vai ver muitas maravilhas, prodígios e muito ações divinas na vida do seu povo, assim como acontece ainda hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo sempre. É isso aí. Tá bom? Tá bom? Vamos lá então, se despedindo aqui.